Olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? Trago mais um esboço compartilhado da lição. Nós estamos na lição de número 8, com a temática da semana produzindo frutos. Quero te convidar para que juntos possamos mergulhar em mais uma parábola contada por Jesus com aplicabilidade para as nossas vidas atuais. Queridos, a parábola da figueira sem frutos, encontrada em Lucas capítulo 13, versos 6 a 9, é uma metáfora que Jesus usou para ilustrar a importância do arrependimento e da frutificação espiritual. Nesta parábola, um homem possui uma figueira que não produz frutos. Após 3 anos de expectativa, ele decide cortá-la, mas o jardineiro pede um ano de mais cuidado e cultivo antes de tomar uma decisão final. A parábola destaca a paciência de Deus e a oportunidade de arrependimento e a necessidade de transformação genuína para evitar o juízo. Vamos ao nosso esboço, cola no esboço. O esboço desta semana está estruturado em 4 tópicos, sendo o primeiro recebendo para dar. Nesse tópico, queridos, nós aprendemos que produzir frutos é uma característica essencial do verdadeiro discípulo de Jesus. O segundo tópico, árvore sem fruto, nós aprendemos que a parábola da figueira estéril representa a paciência divina e o juízo sobre a infidelidade de Israel. Terceiro tópico, vida bem-sucedida. A figueira sem frutos ensina que Deus busca frutos verdadeiros, não apenas de aparência. Quarto tópico, segunda chance. Pedro cometeu erros, mas Jesus nunca o rejeitou. Ele viu o potencial de Pedro e reconheceu como discípulo em transformação. Então, se você quer aprender, quer ficar por dentro de tudo que aconteceu ao longo da semana, cola com a gente e vamos para mais um esboço. Queridos, nesse momento vamos comentar um pouco mais o primeiro esboço, recebendo para dar. O tópico do primeiro do esboço, recebendo para dar. E aqui eu estabeleci, queridos, um paralelo entre os cristãos parasitas e os cristãos praticadores. Quais as diferenças entre ambos e qual devemos nós nos espelharmos e qual deve ser o nosso objetivo como cristão? Bom, os cristãos parasitas, que eles se identificam como cristãos, mas sem compromisso real com a prática da fé, frequenta a igreja ou participam de uma atividade religiosa de forma superficial, buscam apenas benefícios pessoais, como consolo, comunidade, status social, mas não contribuem para o crescimento espiritual próprio ou da comunidade. Se tivesse que resumir em uma frase, os cristãos parasitas, por mim, receberia a seguinte definição: recebem as bênçãos da fé, mas não retribuem com ações ou compromisso. Já os cristãos praticadores, quem são, o que fazem? Vivem a fé de maneira ativa e intencional. Preste bastante atenção nessas duas palavras, ativa e intencional. Aplicam os ensinamentos bíblicos em sua vida cotidiana, demonstram atitudes de amor, compaixão, serviço e justiça. Envolve-se na missão da igreja, fazendo a diferença na comunidade e sociedade. Poderemos resumir os cristãos praticadores da seguinte forma: vivem e aplicam ativamente sua fé, servindo e contribuindo para a missão da igreja, porque a missão da igreja é a missão de Deus. Vamos ao próximo tópico. A árvore sem frutos. Qual o significado simbólico da figueira estéril e quem ela representa? E aqui, para responder essa pergunta, eu estruturei em 3 tópicos, sendo o primeiro a figueira como símbolo de Israel. O simbolismo, a figueira representa Israel, a nação escolhida por Deus para ser um canal de bênção e luz para o mundo. Expectativas divinas, Deus plantou Israel, esperando que produzisse frutos de justiça, fé e obediência, como descrita em Isaías. Propósito: Israel foi estabelecido para refletir o caráter de Deus às nações, sendo uma testemunha de sua santidade e amor. Segundo tópico, a estagnação espiritual de Israel, falta de frutos.
Israel falhou em cumprir seu propósito, tornando-se espiritualmente estéril. Dureza de coração, a resistência do povo à mensagem de Deus e ao chamado ao arrependimento resultou em uma vida sem vitalidade. E as consequências, a estagnação espiritual de Israel impediu que a nação cumprisse seu papel como luz para os gentios, tornando-se um obstáculo ao plano de Deus. E o terceiro tópico, o juízo e a paciência de Deus. Paciência divina. Deus, ele é simbolizado pelo dono da figueira, aguardou pacientemente por frutos, mostrando sua longa paciência com Israel. A intercessão, o vinhateiro, Jesus, intercede pedindo mais tempo para cuidar da figueira, representando a graça e a misericórdia de Deus. Eminência do juízo, se a figueira permanecesse estéril, seria cortada, simbolizando o juízo divino sobre a infidelidade e a rejeição de Israel. Então, esses três tópicos estabelecidos paralelo cobre a representação e a significação da parábola da videira infértil. Vamos ao próximo tópico, vida bem-sucedida. Qual o segredo de uma vida bem-sucedida espiritualmente? Nesse tópico, a lição traz o Salmo de número 1. E neste salmo, o justo é comparado a uma árvore que dá frutos, simbolizando o sucesso espiritual através da obediência a Deus. O Salmo também trabalha a ideia da aparência versus realidade. A figueira sem fruto ensina que Deus busca frutos verdadeiros, não apenas aparências de piedade. Queridos, Deus não é midiático, Deus não está preocupado com os holofotes. Deus, ele não quer aparências. Deus, ele quer verdadeiros discípulos comprometidos com o reino de Deus. Terceiro tópico, a urgência de frutificar. A parábola da figueira estéril alerta para a necessidade de produzir frutos espirituais antes que o tempo acabe. Deixo também aqui uma pergunta sugestiva para que você possa trabalhar na sua unidade de ação. Quais áreas, quais áreas são estéreis e como você pode começar a dar fruto? Então, reflita na sua vida, queridos. A palavra de Deus, ela deve ser lida, ela deve ser explicada, mas ela também deve ser aplicada à nossa vida. Então, aplique ao tema, ao estudo da lição desta semana, a sua realidade. Reflita, seja sincero com você mesmo, para que você possa crescer e crescer espiritualmente, crescer bem e dar frutos para a eternidade, porque esse é o grande objetivo de Deus para mim e para você. No próximo tópico, segunda chance, a misericórdia de Jesus. Nesse tópico, a lição ela apresenta um personagem que nós conhecemos muito bem. É isso mesmo, o famoso Pedro, que apesar das falhas, Jesus nunca o rejeitou, mas viu como um discípulo em processo de transformação, cheio de potencial. Pedro foi restaurado para frutificar. Após sua confissão, Pedro foi restaurado por Jesus, tornando-se um apóstolo poderoso que deu frutos para a glória de Deus. Eu e você, queridos, precisamos da misericórdia de Jesus. E se aonde você está aí refletindo, você necessita, reconheça que necessita da misericórdia de Jesus. Ele também está aí do seu lado para te oferecer a misericórdia. E essa misericórdia vem com perdão, e esse perdão traz restauração. E essa restauração tem um objetivo, que é para que cumpramos a missão, que muitas das vezes falhamos em cumprir a missão que Deus ele tem para mim, para você. Queridos, hashtag está na lição. Os evangelhos relatam inúmeras histórias em que Jesus deu às pessoas uma segunda chance, uma segunda chance e uma nova oportunidade de produzir frutos. Cristão vivo é um cristão que produz frutos. Esses frutos são para a glória não humana, mas para a glória de Deus. Quero concluir o esboço da semana com o seguinte pensamento: somos lembrados de que Deus nos chama a uma vida frutífera, onde nossas ações refletem nossa fé e compromisso com Ele. A videira que não produz frutos é uma advertência contra a estagnação espiritual e a falta de transformação genuína. Deus é paciente, dando-nos também tempo para crescer e frutificar, mas também é justo, esperando que nossas vidas sejam marcadas por frutos dignos de seu reino. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a lição aí na sua unidade de ação seja uma benção. Recapitulação. Ah, e não esqueça,
compartilhe, deixe seus comentários e se inscreva no canal também. E até a próxima semana com mais um esboço comentado da lição. Que Deus te abençoe. Desde já, um feliz sábado na presença do nosso eterno e grande Deus. Valeu, fui, tchau, tchau.